Boa tarde, pessoal. Então vamos dar uma continuada aqui. Nós falamos a respeito da introdução no vídeo anterior. Na introdução, nós apresentamos a nossa tese no primeiro período, que a tese, no nosso caso, no nosso exemplo, o que é tese? É se posicionar diante do tema. O tema era o uso do álcool na juventude. Nós nos posicionamos que ele é muito mais sério. Apresentamos os dois argumentos. Quais eram os dois argumentos? Um argumento é que o álcool é uma droga pesada, certo? Então, agora, no primeiro parágrafo do nosso desenvolvimento, que é o nosso segundo parágrafo da redação, nós vamos desenvolver esse primeiro argumento. No terceiro parágrafo, a gente pega o segundo argumento e vai falar. Então, nesse momento aqui, a gente só vai falar sobre nosso primeiro argumento. Qual que era o nosso primeiro argumento? O álcool como droga pesada, tá? Então lá, ó, sabe-se é um termo de coesão, a gente precisa usar. No primeiro período, o analisador ele não sabe sobre o que nós vamos falar ali. Então nós vamos mostrar para ele que nós vamos falar a respeito do primeiro argumento. No primeiro período, o que é? Começa com letra maiúscula, termina com ponto final. Esse primeiro período nós vamos retomar o nosso argumento. Só retomar, ninguém precisa ficar nesse momento defendendo o seu argumento. Nós vamos retomar, nós vamos falar a mesma coisa que a gente já tinha falado na introdução. Ó. Sabe-se que apesar de ser livremente vendido, o álcool é uma droga pesada, tanto quanto a maconha. Pronto, retomei, meu analisador sabe agora que eu vou falar sobre álcool como droga pesada, tá bom? Olha só, gente. Como aqui, nesse parágrafo, que vai dar mais ou menos umas 7 linhas, por aí, 8 linhas, nós vamos usar 3 períodos, 3 pontos finais, eu preciso pelo menos de 2 termos de coesão. Aqui eu estou usando o sabe-se e aqui o portanto, tá? Aqui eu não preciso usar no segundo período, que começa aqui, ó, eu não preciso usar termo de coesão. Eu apresentei, eu retomei o meu argumento, agora sim é o momento que eu vou fundamentar meu argumento. Como que eu fundamento meu argumento? Bom, eu me baseio em pesquisas, eu me baseio na mídia, eu posso falar assim, ó, conforme noticiado na mídia nacional e internacional, se foi noticiado, tá? Eu até conversei com o pessoal presencial aqui, que é o seguinte, quanto mais você generalizar, menos possibilidade de errar tem. Porque se você falar assim, ó, segundo a revista Veja, na edição tal, papapá, você corre risco do teu analisador ir lá naquela edição da revista Veja e ver se verificar que foi falado isso mesmo. Agora, se você diz na mídia nacional, na imprensa nacional, falada, escrita, televisiva, pronto, você já está generalizando bastante, dificilmente não vai ter sido falado isso. Tá? Ó, vamos fundamentar, então você pode fundamentar através de notícias, através de estatística, através de comparação, através de exemplos, através da legislação. Nós estudamos aqui cansativamente, exaustivamente o artigo 5º da Constituição, que quase todos os direitos da nossa nação, do nosso cidadão, está lá. Então, por conta disso, pessoal, fundamentar na Constituição. Tá? Aqui nós estamos fundamentando em uma informação que se tem aqui, olha só, como que ficou aqui, ó. Em termos psiquiátricos, diferencia-se da cocaína e do crack por levar mais tempo para estabelecer a chamada dependência química. Olha só, como eu falei, aqui nós estamos fundamentando o nosso argumento. Eu disse, quem escreveu a redação disse que o álcool é uma droga pesada. Estou mostrando aqui, ele está mostrando na fundamentação que a única diferença entre o álcool e a cocaína ou o crack é o tempo que se leva para a dependência química. Então é muito pesado, é isso que ele está fundamentando. Tem que usar de coerência. Eu não posso fundamentar uma coisa que eu não argumentei na introdução. Tá? Todo o meu desenvolvimento ele tem que estar na introdução. Tem gente que tem o problema de na introdução fala uma coisa, no desenvolvimento fala outra. Não pode, nós estamos desenvolvendo e fundamentando o nosso argumento apresentado
na introdução, tá? Então, no primeiro período, eu retomo o meu argumento. Sabe-se que, apesar de ser livremente vendido, o álcool é uma droga pesada tanto quanto a maconha, ok? Retomei meu argumento, agora vou fundamentar meu argumento. Em termos psiquiátricos, diferencia-se da cocaína e do crack por levar mais tempo para estabelecer a chamada dependência química. E para finalizar esse meu parágrafo de desenvolvimento, eu vou fazer uma pequena conclusão a respeito desse argumento, desse só argumento. Eu não posso inovar, falar de outras coisas. Eu estou falando nesse parágrafo desse argumento. Aqui, ó. Portanto, o uso frequente da bebida mais cedo ou mais tarde gerará essa dependência. Esse foi o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu falei só sobre o meu primeiro argumento. Eu retomei o meu primeiro argumento que estava lá na introdução, fundamentei o meu argumento, que pode ser através de exemplos, de notícias, de legislação, de comparação, de estatística, enfim, o que você bem entender, mas tem que ser fundamentado em alguma coisa que realmente exista ou possa existir, ok? E num terceiro parágrafo, desculpe, a gente faz uma pequena conclusão a respeito desse argumento, e é desse argumento. Então, olha, prestem atenção no que eu vou falar novamente para vocês, meus queridos alunos que daqui a pouco serão policiais militares. Eu não posso argumentar alguma coisa na introdução e depois no desenvolvimento falar sobre outras coisas. Não dá. Eu tenho que argumentar a introdução, eu tenho que introduzir os meus argumentos e depois fundamentar o meu argumento que consta da introdução. Ok? Daqui a pouco a gente volta.